Annyeonghaseyo, Giminamyeyo. Hoje a gente vai falar sobre aprendizado espaçado e repetitivo. Tem uma frase mais bonita, mas eu não lembro. Tadã! Bem-vinda e bem-vindo ao canal mais pop que K-pop. E como é que a gente faz para aprender melhor, para aprender mais ou algo do gênero? Tem muita coisa que a gente pode fazer. E a primeira é a gente se basear em coisas que funcionam. É claro que algo que possa funcionar para mim, para o meu estudo, para o meu aprendizado, não necessariamente vai funcionar para você também. Depende de muitas coisas. Mas existem certos padrões que já foram comprovados que em determinados casos não funcionam e em outros casos funcionam. Então a gente bater em certas teclas que a gente sabe que não funciona, que a ciência já mostrou, a pesquisa já mostraram que não funciona, ou que não funciona muito bem, ou que não funciona para a maioria das pessoas e não está funcionando para você, bobagem, né? Perda de tempo. Encontrar uma outra técnica, encontrar uma outra forma de aprender. E o que eu queria falar hoje é sobre dois lados que existem aí, que é aquele lado, tipo, eu tenho uma prova semana que vem. O que eu faço? Estudo um dia antes da prova. Ou estudo todos os dias antes da prova. Estudo 1 hora por dia durante 5 dias, ou estudo 5 horas antes da prova. Deixo um espaço entre as minhas atividades de estudo e repito, que é o que a gente chama de spaced repetition, ou eu vou lá e detono, passo a noite lá estudando durante 5 horas, madrugada 5 horas antes da prova para ir fazer a prova. Então repara que são duas técnicas diferentes, extremamente opostas nessa forma que eu estou apresentando, e que cada uma tem sua vantagem e desvantagem. Mas cada uma já foi mostrada na ciência, ciência do aprendizado, Learning Sciences, que existe uma sacada aí pra gente, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, e eu uso também isso no meu dia a dia em diversas situações. Então, eu comentei essa situação da prova porque tem diversas situações distintas. Para fazer uma prova é uma coisa. Essa prova é uma prova que eu vou fazer hoje e nunca mais preciso pensar no assunto e não preciso lembrar mais as coisas, é uma coisa. Preciso decorar uma poesia porque eu vou me casar amanhã e quero recitar uma poesia, é outra coisa. Eu quero aprender algo e entender como aquilo funciona porque eu quero desenvolver ideias ao redor daquilo, é outra coisa. Eu quero aprender uma língua e decorar e saber construir frases em cima daquilo, é outra coisa. Eu quero decorar uma tabuada, é outra coisa. Eu quero aprender os kanjis ou os hanjas do coreano ou os caracteres chineses, não sei no chinês como é que fala, e decorar essas formas e saber utilizá-las no dia a dia, é outra situação. Então cada uma dessas situações requer essa informação que a gente está aprendendo, essa forma de pensar, ou essas ideias, etc., por um determinado período de tempo e para uma certa utilização. Será que eu preciso só para uma prova e acabou? Ou será que eu preciso para a prova e preciso continuar desenvolvendo essa ideia para outras provas e para o meu dia a dia no meu trabalho? Repara que são situações bem diferentes. E cada uma dessas técnicas, né, a técnica de espaçar e repetir e a técnica de focar e estudar loucamente um assunto, tem vantagens e desvantagens para cada um desses momentos. Eu utilizo essas técnicas, então, não só para, por exemplo, aprender cursos novos na Alura, ler livros, aprender cursos, ler livros, ver palestras no YouTube, seja lá onde for. Não é só para isso, mas eu uso para isso também. Eu uso também para aprender mágica, meu hobby. Uso para isso também. Eu uso para aprender línguas, seja o coreano, seja o japonês, seja lá o que for. Então eu uso essa ideia de que eu posso, em certos momentos, usar repetição espaçada e em certos momentos focar muito num assunto para tirar melhor proveito, porque eu já sei como cada uma dessas duas coisas funcionam para mim. E é isso que eu gostaria que você também utilizasse. Vamos dar uma olhadinha, olha. A ideia de espaçar e repetir, ela costuma ser mostrada com flashcards. O que são os flashcards? Imagina que você vai aprender uma língua nova, você vai aprender alemão. Então você tem que decorar a contagem do 1 até o 10. O que você faz? Você faz 10 cartõezinhos. No primeiro cartão, eu não tenho cartões aqui de flashcards, porque eu não costumo usar flashcards. Você pega 10 cartões. No primeiro cartão, de um lado você escreve o número 1. Do outro lado você escreve 1. No segundo cartão você escreve o número 2 e do outro lado o número, ou a palavra 2. Depois 3, 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Então você tem 10 cartõezinhos. O que você faz? De manhã você acorda, ou sei lá, o horário que for que você tiver, você pega os seus cartões, mistura, tá? Mistura os cartões e você olha um número 10. E você tenta lembrar. 10, acertei, maravilha. Você pega outro, número 1, não lembro. Aí você olha, tá bom. E você vai fazendo isso passando pelos seus cartões. Então essa é a ideia básica de usar cartões flashcards.
que você vai fazer é, com o passar do tempo, os cartões que você vai memorizando, você vai colocando bem profundo da tua pilha. E os cartões que você não está memorizando, você vai colocando aqui mais no topo. Por quê? Porque assim você vai repetir ele mais vezes. Porque, claro, daqui a pouco você vai ter 1000 cartões, né? De 1000 palavras que você estudou. E você não vai conseguir ter tempo para treinar esses 1000 cartões. Então o que você treina? Você tem uma pilha inteira, você treina o que está no topo. À medida que o que está no topo está muito fácil, você joga para baixo. À medida que está médio fácil, você joga mais ou menos para baixo. À medida que está meio difícil, você joga para cá. E à medida que está muito difícil, você repete daqui a pouco. Então, com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou repetindo, porque todo dia eu estou fazendo um pouco, né? Estou repetindo e eu estou espaçando, porque eu não estou passando 5 horas para estudar 52 palavras. Eu estou gastando 10 minutos para estudar 20 palavras, né? Revisar 20 palavras e amanhã de novo eu revejo outras 20 palavras, ou talvez as mesmas. Se for muito difícil, eu empurro para frente. Se for fácil, eu empurro para cá. Aí você fala, Guilherme, tá bom, com tantos cartões dá para fazer, mas com 1000 palavras? Claro, na prática, Spaced Repetition com cartões é comum utilizar software. Se você está aprendendo uma língua e quiser ir para o caminho do flashcards, existe o Anki, tá? O Anki é um software, existe também para Android, deve existir também para iOS. Você baixa e tem lá, inclusive já tem lá japonês básico, kanjis básicos, hanjas básicos, etc. Tem vários, né? Até certos livros, etc. para você usar. Então, para quem vai estar estudando línguas e quiser utilizar esse tipo de construção, pode usar. Tem gente que usa de um lado do cartão, mesmo um cartão digital, uma imagem e do outro lado a palavra. Tem várias maneiras de fazer isso. Então, por exemplo, se para mim o número 8 em alemão, que é Art, me lembra arde, uma coisa que arde, eu escrevo a palavra art do outro lado, ou no Anki, eu coloco a palavra art e coloco um desenho de uma ferida ardendo. Por quê? Porque eu quero tentar memorizar através de uma imagem, né? Eu estou usando processos mnemônicos para tentar me lembrar que é art, porque eu olho o 8 e eu lembro arde. Opa, arde, art. Por que vem o arde na minha cabeça? Porque vem aquela imagem da coisa ardendo. Então tem várias técnicas com processos mnemônicos para a gente decorar palavras, por exemplo, em línguas, e ao longo prazo não esquecê-las, tá? Claro, vai ter que praticar. Então por isso que eu falei que isso daqui vai servir para a língua, por exemplo, para esse momento. Aí você fala, Guilherme, mas e aí? Você falou do Spaced Repetition em vários outros contextos. Você falou da prova. Sim, para a prova, se você precisa lembrar fórmulas, Spaced Repetition nelas. Claro, se você conseguir executar exercícios que utilizam aquela fórmula, melhor ainda. Assim como, em vez de usar só o cartão, criar frases com o número art, ich habe 8 Freunde, sei lá, alguma coisa do gênero, então eu tenho 8 amigos. Se eu ficar, toda vez que eu vejo art, se eu tentar criar uma frase com o número 8, não só vou estar tentando resgatar, que é o retrieval, tentar resgatar o número 8, como eu vou estar tentando utilizar. A mesma coisa com um exercício, uma prova de matemática, utilizar a fórmula, melhor. Né? Uma questão de história, criar um contexto histórico do que estava acontecendo, etc., melhor. Tá? Então tudo que eu puder, algo mais que crie, que eu utilize aquela ferramenta de uma forma espaçada e repetitiva, maravilha. Nos meus cursos de coreano na Coreia, eu fiquei 2 meses lá estudando coreano, a gente tinha todo dia que escrever 4 frases. Todo dia a professora dava 2 palavras novas. Calma aí, 2 palavras novas, 2 meses, teoricamente era 3, mas eu não tinha todo esse tempo. Então, 2 meses, você pensa só em dia útil, dá 44 palavras. Desculpa, 22, 44, 88 palavras. Essas 88 palavras, todo dia eu criava 2 frases, não das mesmas palavras. Todo dia eu criava 2 frases com uma palavra nova, 2 frases com uma palavra nova. Esse exercício de repetir, você começa a utilizar as palavras anteriores. Tu percebe? A professora estava usando a técnica de Spaced Repetition. Era professoras da Yonsei, a faculdade que eu mostrei aqui nas abas. Espaçar e repetir, genial. Tudo bem? Então vai e volta. Você fala, mas e na programação? Ué, programa um pouco aquela coisa, vai no dia seguinte, na terça-feira, você faz outra coisa. Na quarta, você volta a programar aquela coisa anterior. Isso pensando em hobby, não em trabalho, claro. Em alguma coisa você tem um hobby que você está querendo praticar Flutter. Legal. Na segunda e quarta, pratica Flutter. Na terça e quinta, assiste filme. Qualquer outra coisa. Espaça e repete. Da mesma forma que uma escola de inglês, uma escola de francês, uma escola de alemão, uma aula de seja lá o que for, é de terça e quinta, é de segunda e quarta, é de segunda, quarta e sexta, é todo sábado, tem aquele horário específico. Se você tem o privilégio de ter um horário específico que você possa estudar, reserve esse espaço para estudar e para praticar aquilo, né? Então estudar e praticar, eu comentei aqui de flashcard, é só uma das técnicas, estudar e praticar,
como for. Tendo um espaço de tempo repetindo isso, é cientificamente mostrado que isso fica mais tempo com a gente e permite criar mais coisas. Existe a teoria do Space Repetition aqui, tá? Vai ter alguma descrição no Wikipedia explicando melhor, explicando algoritmos de quando que eu devo repetir quando a gente fala de flashcards, tá? Principalmente flashcards, porque a gente fala muito no contexto de flashcard, mas lembra que não precisa só em flashcard, tudo bem? Não precisa ser só em flashcard. Você pode utilizar na ideia de eu vou espaçar o meu aprendizado, eu vou deixar meu cérebro respirar entre segunda e quarta-feira em outros assuntos da minha vida, relaxar e trazer novas conexões para na quarta-feira retomar aquele assunto. Aí você fala, Guilherme, mas e na prova? Você falou que na prova, eu falei mais alguma coisa, na mágica, seja onde for, na prova, você vai precisar usar aquele conhecimento. Será que eu uso Space Repetition? Tem dois contextos. Um é prova tabuada, que você precisa decorar e vai ficar pro resto da vida, uma coisa, né? Você vai querer manter isso pro resto da vida. O ideal é você entender o que quer dizer a multiplicação, né? Entender que, eu não lembro quanto é que é 9 vezes 7. Bom, se você sabe 9 vezes 8, faz 9 vezes 8 e tira 9. Né? Eu acho que eu falei certo. Então tem várias maneiras de você usar a multiplicação, você usar soma e subtração para calcular a multiplicação. Então você entender o que significa a multiplicação ajuda muito. Tem algumas sacadas, né? Não só decorar a tabuada como eu tive que decorar, não sei se você também teve. E se você tem a prova daqui uma semana e já está fazendo Space Repetition em algumas dos assuntos que estão ali ligados, como eu disse, não precisa ser flashcard, pode ser que você espaçou, todo dia você estuda um pouquinho, cria uma frase nova, manda uma frase para algum colega daquela outra língua, tenta resolver um exercício por dia, alguma coisa do gênero. Então você sempre foi tentando aos pouquinhos, talvez, se você precisar decorar algo muito decorado mesmo, quando chegar em cima da hora, você dá aquela reforçada, pode valer a pena. É claro que não adianta se desgastar, você sabe que não adianta se desgastar e não dormir. Que o que vai acontecer na prova é que seu cérebro vai estar cansado, você vai estar com sono, você vai estar cansado ou cansada também e não vai conseguir fazer a prova direito. Isso não adianta, certo? O que adianta é, chegando mais perto da prova, você revisar os tópicos. Com certeza, você dá esse cramming, né, que é o oposto do Spaced Repetition, é você pegar e focar, vai valer a pena, mas isso vai sumir da tua memória logo depois, que é como o caso da poesia que eu falei, certo? Se eu preciso decorar uma poesia para daqui uma semana, eu vou tentar pegar alguns trechinhos dela, vou tentando lembrar uma frase, outra frase. Agora, é claro, chegando mais perto, eu vou tentar ficar assim, decorando mesmo. Por quê? Para que na hora que chegue na hora, a coisa flua exatamente como ela tá. Se eu quiser uma poesia decorada, sem improviso nenhum, ponto final, claro. Por outro lado, se eu estiver já fazendo isso há muito tempo, ou um tempo certo suficiente, talvez isso já esteja decorado na minha cabeça, já saia naturalmente, tá? Então essa é a sacada e esse é um pouco que a gente tem que pensar. Talvez seja necessário eu fazer uma revisada no assunto quando tá chegando bem perto do momento. Sim, talvez seja. Mas eu fazer só bem perto do momento, essa memória será apagada no dia seguinte. Isso eu, pessoalmente, utilizo em algumas situações. Alguns cursos que eu crio lá na Alura, em outros momentos da minha vida, eu uso uma dedicação e um foco muito forte. Então, por exemplo, a gente pega os cursos de Clojure. Fui lá 3 semanas super focado, com pessoas especialistas da área, sentando, conversando, converso uma hora com a pessoa, tiro um monte de dúvida, leio um monte de livro do assunto, volto, converso com a pessoa, testo um monte de coisa, assisto um monte de palestra, 3 semanas e aí saio executando os cursos, tá? Criando os cursos. Quer dizer, tem momentos em que para mim isso é muito importante. Claro, agora que passaram-se 8 meses, não sei, já não tenho na cabeça a mesma fluência da linguagem que eu tinha naquele instante, porque eu não continuei utilizando. Claro que eu esqueci, né? Consigo retomar, consigo entender, consigo discutir aspectos genéricos da linguagem, das ferramentas utilizadas, lembro de vantagens e desvantagens, consigo discutir vários desses pontos sem problema nenhum. Não consigo utilizar no dia a dia agora. Não conseguiria, não seria super produtivo. Por quê? Porque o meu foco era criar aquele curso com conhecimento daqueles especialistas com os quais eu conversei, né? Aquele foco. Acabou aquele meu foco, eu consegui pegar o conhecimento daquelas pessoas e traduzir num curso para que outros alunos e alunas aprendam com a qualidade daqueles especialistas, daquelas especialistas, fechou o assunto para mim. Para mim, o assunto morreu lá. Eu, Guilherme, não vou utilizar mais aquilo. Então eu não preciso mais, bora para frente. Aquele cramming meu foi ótimo. Agora eu não preciso mais daquilo, não preciso repetir e espaçar. Uma coisa a longo prazo eu precisaria. E aí vai de você. Então tenta pensar também como é que você pode se organizar.
Seja com livro, seja com curso, seja com o que for. Se você tem tempo na semana, marca, agenda, olha, de segunda e quarta, de terça e quinta. E intercala mesmo. De segunda e quarta eu vou estar aprendendo Flutter, de terça e quinta é Clojure. Tô só inventando coisa, como eu disse, poderia ser assistindo filme, assistindo série, seja lá o que for, não tem problema. O importante é você ter o tempo, né? Você conseguir ter tempo, que já é um privilégio para muita gente, obviamente, eu entendo isso. Seja para fazer 10 minutos de flashcard, fazer um exercício, ou praticar, assistir uma aula num curso online, ou praticar 1h30. O tempo que você tiver, que for possível, o seu ritmo vai se adequar àquilo, claro. Mas o importante é, se você conseguir separar, separa esse tempo, aplica, deixa espaçado e, muito importante, repete. Vai criar um hábito na sua vida, vai ficar a longo prazo na sua memória, como a ciência tende a mostrar. Legal? Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Compartilhe aí comigo outras dicas, outros softwares que vocês utilizam para Space Repetition, para flashcards ou não, como vocês utilizam no seu dia a dia. Tô curioso aí para saber. Legal? Brigadão, até a próxima. Annyeong-hi, seyo.